No dia 13 de abril de 1974, adentrei pela primeira vez na Assembleia de Deus Pedro Ludovico. Estava com 2 dias de convertido. Cheguei para ficar. Encontrei aqui uma família. Aqui eu nasci de novo. Nasci para Deus. Nasci para a vida. Nasci para o ministério. Aqui Deus me escolheu. Aqui começa uma história. História de alguém que não teria história. Aqui eu conheci verdadeiramente o verdadeiro Deus. Aqui fui batizado no Espírito Santo. Aqui fui batizado nas águas. Aqui as cortinas do saber a respeito da história bíblica me foram abertas. Descortinou-se diante de mim um mundo desconhecido. Deus me falou logo do seu projeto a meu respeito. Deus curou meus traumas da infância. Do mesmo modo, curou os traumas de minha esposa. Agora, um casal que tinha tudo para dar errado, enquadra-se dentro da vontade do Deus Criador de todas as coisas. Ocorreu um novo nascimento. Vislumbravam-se novos sonhos, novos horizontes. Tesoureiro, evangelista, dirigente de congregação, pastor presidente. Tudo isso ocorreu num período de 14 anos. Primeiro filho dessa igreja ordenado a pastor e o primeiro designado a presidir campo. Dia 6 de março de 1988, despedimos-nos de nossa igreja-mãe. Dia 5 de março de 2010, retornamos, após 22 anos dentro do rigoroso calendário de Deus. Assumi a presidência da igreja que me viu nascer. Já cheguei em Pedro Ludovico em contagem regressiva, pois já tinha 60 anos. Eu estava assumindo a presidência do 7º campo. Quando me converti, 20 anos após a sua fundação, os membros da igreja não passavam de algumas dezenas de crentes. Estava sendo construído um templo novo, cuja inauguração ocorreu no dia 11 de agosto de 1974, dia em que eu e minha esposa fomos batizados. Entre os desafios a enfrentar, um dos principais seria a construção de um novo templo. O existente era muito modesto e pequeno. A sua capacidade era para um pouco mais de 200 pessoas sentadas. Quando foi construído, não havia nenhuma congregação. Agora, eram 80. Tornou-se totalmente obsoleto. Havia uma enorme necessidade e um grande anseio pela construção de um templo sede maior e que desse mais dignidade de representatividade para o campo. A construção de um novo templo era o que mais se desejava. Eu sempre almejei isso. Como filho desta igreja, sempre quis que ela tivesse um templo sede mais digno de sua história e de seu crescimento. Pensava, se um dia vier a ser pastor ali, um dos primeiros projetos será a construção de um novo templo. Quando a oportunidade chegou, não tive dúvida que isso seria a vontade de Deus. O setor Pedro Ludovico, com o passar dos anos, tornou-se um bairro desenvolvido. Edifícios foram sendo construídos nos arredores do templo. Isso justificava ainda mais a construção de um templo mais moderno e representativo. No dia 1º de julho de 2011, demos início à construção. Nesse período, o campo praticamente parou para dar prioridade à construção. Foram 3 anos de intenso trabalho. A empolgação era geral. Construções e reformas foram suspensas em todo o campo. A campanha em busca de recursos financeiros foi duríssima e amarga. Fiz questão de que fosse uma construção moderna. Para isso, foram contratados todos os técnicos necessários. Priorizamos a técnica sem desprezar a estética. Bombeiro, acústica, som com toda a modernidade disponível à época.
iluminação moderníssima, inclusive especial de palco. Desculpe a falta de modéstia, mas é que se pode ter de melhor em funcionalidade e beleza. Dia 11 de agosto de 2014, há exatamente 40 anos da inauguração do templo anterior, numa linda, concorrida e festiva solenidade e, acima de tudo, para a honra e glória de nosso bondoso e grandioso Deus, foi inaugurado o novo Templo Matriz da ADPEL, objeto de orgulho e dignidade de toda a sua membresia e impressão positiva aos visitantes. Hoje, louvamos a Deus pelo seu 7º aniversário. Infelizmente, com a presença limitada de pessoas em cumprimento das exigências sanitárias em face da pandemia da Covid-19, nesse culto de ação de graças.